estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 9 para o 7º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar a falar sobre a vegetação brasileira. O tema da nossa aula, o ano todo, é o Brasil. E hoje nós estamos falando sobre, mais uma vez, sobre a vegetação do Brasil. Os tipos de vegetação. A mata de pinhais ou floresta de araucária. Certo? Floresta de araucária é o pinheiro brasileiro. E na aula anterior nós falamos sobre a Mata Atlântica também. E nós falamos que a Mata Atlântica foi grandemente devastada para dar lugar à ocupação humana. Não foi diferente com a Mata de Pinhais. Ela realmente foi tão devastada quanto a Mata Atlântica. Ela se localiza na região sul, como nós sabemos, onde predomina o clima subtropical. O que significa isso? Lembra? É um clima que tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Clima subtropical. Tem verão, outono, inverno, primavera, e aí recomeça. E o inverno é muito rigoroso e as chuvas são bem distribuídas. Tá? É nesse clima que vão predominar as matas de pinhais ou florestas de araucária. Localizada nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A mata dos pinhais foi muito devastada, como nós falamos para vocês. Restando hoje, segundo as pesquisas, cerca de 3%. Lembra que a Mata Atlântica também foi muito devastada, restando hoje apenas 8,5% aproximadamente. Então, por que, que tanto a Mata de Pinhais quanto a Mata Atlântica foram tão devastadas? Não podemos esquecer o povoamento do território brasileiro, ele começou pelo litoral. Tranquilo? O Paraná, cerca de metade do estado, era recoberto por essa vegetação, que é composta por uma variedade restrita. Olha só que coisa interessante. Opa, pessoal, desculpa, eu errei aqui, vamos colocar aqui a cor, né? Opa, não está saindo essa cor aqui, não? Olha só, variedade restrita, mas essa palavrinha eu quero que vocês observem. Lembra que eu falei, quando falei da floresta amazônica, quando eu falei da Mata Atlântica, eu falei, quanto mais calor, quanto mais chuva, mais exuberância, mais variedade. No clima subtropical, eu tenho muita umidade, mas a temperatura é mais amena, é mais baixa. Então, restringe. E quando nós olhamos para a mata, de pinhais, no nosso caso, a araucária, nós vamos ver que você viu todas as árvores. Elas são parecidas. E até mesmo quando vamos olhar para pinheiros, em outros países, como Canadá, no norte dos Estados Unidos, são diferentes dos nossos, mas são o quê? Semelhantes. Não tem variedade. Para você ter exuberância
E variedade, você tem que ter calor e umidade. Ok? Então, isso é importante, tá? Das quais predominam a araucária, que é o pinheiro do Paraná, motivo pelo qual também é conhecido como mata de araucárias. Até aqui tranquilo? O que eu disse? Você viu uma, você viu todas. A vegetação na Mata Atlântica, na floresta amazônica, nós temos uma imensidão de números, de tipos de árvores. Já aqui não. É muito semelhante. Tá? Pinheiro do Paraná é uma árvore de folhas grossas, resistentes a baixas temperaturas. Ok? Opa, agora nós vamos falar do quê? Do cerrado, que é a segunda maior formação vegetal desse país. O cerrado ocupa mais de 20% do território nacional, predominando na região centro-oeste. Ele predomina, não quer dizer que está todo na região centro-oeste, não. E aí, você pode pensar, Eliane, a construção de Brasília destruiu muito do nosso cerrado. Realmente. É algo inevitável. Se vem a ocupação humana, naturalmente vai haver essa destruição. Ela não precisa ser total. Ela não precisa ser uma destruição para acabar. Por quê? Hoje Brasília é uma cidade grande, tem um número enorme de habitantes, mais de 2 milhões de habitantes, mas nem por isso significa dizer que continua se destruindo assim de maneira devastadora. A ocupação humana é necessária. Fazer ali a ocupação, isso é essencial. Agora, devastou, agora nós vamos o quê? Cuidar daquilo que ficou ali. Até porque nós precisamos. Muitos dos remédios que nós tomamos, muitos dos alimentos que nós temos, eles vêm dessas florestas, dessas vegetações. E muitos remédios que ainda vamos aprender a utilizar, que ainda não conhecemos 100%. Ok? Daí estende-se de forma contínua para os estados das regiões Nordeste e Sudeste, atingindo uma pequena área no sul do Brasil. Então vocês percebem que, apesar dela ser predominante na região centro-oeste, quase todo o território brasileiro, excetuando a região norte, nas outras regiões, nós vamos encontrar um pouquinho desta vegetação. Eu sempre brinco com os alunos que na nossa região nós podemos ver algumas árvores com características do cerrado. Por quê? Porque o cerrado, enquanto que a Mata Atlântica está no litoral, onde tem, apesar de ter um período seco, tem muito mais chuvas do que no interior, porque o litoral recebe a influência oceânica. Já no interior, não. Então, o período seco é mais rigoroso. É quente, mas é mais rigoroso. Então, as árvores do cerrado, elas são exuberantes, mas são menores e têm mais galhos. E algumas chegam a perder as suas folhas no período de seca. Você conhece alguma árvore que perde as suas folhas durante o ano? Pensa aí. Tem uma no seu quintal?
cajamanga. Quem gosta aí sabe disso. Que depois que passa a primavera, o verão, aí chega o outono, você tirou os frutos, aí as folhas do cajamanga, né, do pé de cajamanga, elas caem. Chega no agosto, né? Elas caem para depois aí ele vai reflorescer, ele vai se renovar e trazer mais frutos. Isso é não todas as árvores, uma pequena parte das árvores do cerrado, elas perdem parte das suas folhas, tá? Porque as árvores que perdem as folhas realmente são florestas de áreas temperadas, que chega no inverno e perde totalmente para renovar e elas perdem as folhas exatamente para preservar as suas vidas no período de muito frio, mas no caso nosso aqui é para resistir ao período de seca. Ok? Então, nós temos algumas árvores assim, mas nós temos mais outras. Tá? Agora, as árvores, eu gosto sempre de falar, as árvores da floresta amazônica, elas são grandes, altas e muito exuberantes. A Mata Atlântica, elas são altas e exuberantes, porém um pouco menor. E do Cerrado? São árvores menores, com muitos galhos. Por quê? Exatamente para resistir ao tempo de seca. Há predomínio de vegetação de pequeno porte e árvores isoladas. A duração da estação seca... Viu o que não foi isso que eu falei para vocês? É para suportar esse período de seca, né? Que é mais ou menos o outono e o inverno. Começa no outono, mas ela fica mais forte no inverno. Tá? E quanto mais para o interior do Brasil, maior é a resistência dessas árvores. Então, elas têm que ter uma reserva hídrica. O que é isso? Uma reserva de água. Nós costumamos dizer que as árvores do cerrado, elas tanto crescem para cima, como as suas raízes também em busca de água, para resistir a esse período de seca. Ok? Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Período em que as plantas aproveitam a reserva hídrica existente no subsolo. Está dentro do que eu falei para vocês? E aqui um exemplo de uma árvore do cerrado. Mais vegetação do cerrado, tá certo? E quanto mais para o interior do país, mais as árvores vão ficando menores e com mais galhos. Retorcidas não. Retorcidas nós vamos ver em um outro tipo de vegetação. Aqui também nós temos, e esse tipo de vegetação aqui, tá? Ela é muito comum aqui em Minas, certo? Na Diamantina, por exemplo, é muito comum você ver esse tipo de terreno com esse tipo de vegetação. E a caatinga ocorre na zona semiárida, tá? Onde tem uma população grande que vive de uma agricultura muito rudimentar e é uma outra vegetação que também foi grandemente devastada para dar lugar à população que mora no sertão nordestino. Ocupa grande parte da região nordeste. O nome caatinga, em tupi, é um nome de origem indígena, tá? Que significa florestas brancas, que deve-se a quê? Maior parte do ano, esse tipo de vegetação apresentar um aspecto esbranquiçado. Quando nós falamos sobre os tipos de clima, nós falamos o clima semiárido,
que é o clima semiárido? É um clima quente. Porém, as chuvas são irregulares. Aí é que entra o problema. A resistência para suportar períodos de seca na vegetação da caatinga é muito maior que no cerrado. Então, lembra que eu disse, quando falando do cerrado, eu disse pequeno porte, com muitos galhos, mas não retorcidos. Mas aqui nós vamos encontrar árvores retorcidas, com muitos galhos, com muito espinho. É interessante. Por quê? Exatamente a falta de água. Não é deserto. Por favor, é semiárido, é quase seco. Por quê? Porque a chuva é irregular. Tem aquele período que cai a chuva, mas às vezes passa uma temporada muito grande, não só 6 meses, às vezes 8 meses, às vezes passa de um ano para o outro. Ok? E aí tem alguns modelos, né, da caatinga, da vegetação da caatinga. São cactos, árvores retorcidas com muito espinho. Não sei se você já assistiu, mas eu acredito que os seus pais já assistiram algum filme de Lampião, Maria Bonita, e a gente vê que apesar do calor, eles vestem sempre roupa de couro. Isso por quê? Para se proteger dos espinhos na caatinga. Tranquilo? Ficou mais claro agora? Aqui, olha, quando vem a chuva, e aí nós temos uma região onde o quê? O que está predominando? É a seca. E aí as roupas, eu peguei mais essa foto para mostrar para vocês. Há uma necessidade, esse chapéu mais largo, protegendo as orelhas e tudo, isso é uma necessidade, tá? Dessa região. E os campos? Os campos são vegetação, o quê? Rasteiras. É muito utilizado para quê? Para a criação de gado. Tá? Ela é predominante no sul. Nós temos o predomínio dessa vegetação no sul. Até coloquei aqui, porque muitas das vezes nós achamos, quando fala da pecuária, acha que é só a pecuária bovina. Não, nós temos a pecuária ovina também no sul. Tá? E é muito utilizado. Isso aqui nós chamamos de campos limpos. Tá? E o complexo do Pantanal, que abrange, né, os estados do Mato Grosso do Sul, e se estende para outros países. E é uma grande área que chega a ser inundada. Né? Nós chamamos de complexo do Pantanal. Também é um bioma brasileiro. Ok? E aí nós temos uma foto de áreas inundadas. É por isso que você já deve ter visto na televisão. E no passado, os vaqueiros tiravam o gado de um lugar e levavam para o outro. Por quê? Parte do Pantanal fica inundado. Hoje já não é mais dessa maneira. Existem os carros, né? Mas também é uma área selvagem. Tá? E essa aqui é a árvore símbolo do nosso Pantanal. Desde o ano de 2001, o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense é considerado patrimônio natural da humanidade. Eu trouxe esse aqui a título de uma curiosidade para você. E nós temos o quê? A vegetação litorânea, que são os restingues, os manguezais. Né? Nós temos isso aqui. Por que isso aqui acontece? É a influência do clima, mas também da água salgada. Tá?
e os manguezais. A mistura da água salgada e da água doce. Isso faz surgir essa vegetação. Ok? E que também é muito importante para a questão econômica. E agora, o título aí diz, Brasil, vegetação original e área antropizada. Esse será o tema da nossa próxima aula. Nós vamos bater um papo sobre isso. Nós vamos falar sobre as vegetações naturais e a ação do homem, que muitas das vezes tem sido devastadora. Tranquilo, pessoal? Não esqueça de acessar a nossa plataforma SMED-TV. Para isso, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-TV. Tchau, tchau, até a próxima.